Fala família Liga, Igor falando. Hoje, sem delongas, vamos entrar direto aqui nos gráficos para a gente ver um pouco da situação no mercado que amanheceu em uma queda bem significativa. Eu peço perdão, não estou com a minha câmera hoje porque eu não estou em casa, então hoje o vídeo vai ser sem câmera, mas na próxima quarta-feira, que é meu próximo vídeo, já voltamos ao nosso setup normal. Mas vamos direto aqui fazer essa análise então semanal sempre com a gente aqui para o longo prazo, como vocês sabem. Então vamos abrir aqui o gráfico semanal. Eu vou tirar aqui do Heikin Nash, botar aqui então as velas normais, entre aspas. Então vamos começar aqui, porque eu soltei ontem no clube de membros, ontem assim que fechou o dia, cada vela dessa aqui representa uma semana, então o fechamento do dia de ontem, domingo, 9 horas da noite, representou o fechamento semanal, e o que a gente teve aqui foi o cruzamento da média móvel de 100 com o Ombu Market Support Band, que são essas duas médias móveis aqui. Então a gente teve esse cruzamento aqui, isso é muito claro, como vocês estão vendo, o cruzamento aconteceu. Para quem não sabe o que significa, vamos voltar aqui rapidamente aqui no gráfico, só para vocês verem que esse cruzamento é o padrão mais assertivo em relação a fundos macros, a fundos de bear market. Como vocês podem ver aqui, ele aconteceu uma semana antes da semana do fundo aqui em 2015 e ele cravou aqui a semana certinho do fundo em 2018. Então os últimos dois fundos de bear market foi um padrão assertivo em 2015, uma semana antes, em 2018, na semana do fundo. Então a gente teve esse cruzamento ontem, 9 horas da noite, alertei lá no clube de membros. Por sinal, se você não faz parte do clube de membros, cogite, o link tá na descrição do vídeo. Mas a gente então tá aqui e aconteceu esse cruzamento. Vamos ver então se ele vai de novo rimar. E como é que ele rimaria? Ele rimaria caso então a gente visse um possível fundo ou nessa semana, ou na semana que vem, ou muito breve. É óbvio que o passado ele não acontece de forma idêntica, mas ele tende a rimar. Então, outra coisa muito curiosa é que os fundos macros, eles vieram, se a gente pegar aqui, tanto aqui no final de 2018 e também em 2015, eles vieram aí mais ou menos um ano depois do topo. E o que a gente está vendo agora é que a gente, em relação ao topo de 69 mil dólares, a gente não está próximo a um ano. A gente está mais próximo de um ano desse topo aqui em 65 mil dólares. O que leva a crer realmente a teoria de que esse realmente foi, em termos de comportamento e também de muitos indicadores, o topo desse mercado. Apesar dele ter sido um topo lateralizado, isso nunca aconteceu antes. A gente esperava, né, um blow off top, um topo mais vertical, isso acabou não acontecendo, mas esse topo em termos de indicadores e comportamento, principalmente comportamento dos grupos significativos, acabou sendo o topo mais forte, muito mais forte na verdade, do que esse topo aqui em 69, que não teve aí um comportamento de topo. Então a gente está mais ou menos um ano, faz todo sentido que a gente veja um fundo por agora, obviamente se o passado voltar a ficar semelhante com o presente. E como é que a gente acha então até onde a gente pode ir? Mais uma vez, tudo que a gente tem é o passado para tentar transpor para o futuro e ver até onde a gente pode ir. Se a gente abrir então aqui a média móvel de 200 e a média móvel de 100, a gente sabe que esse é outro padrão então em relação a fundos. A média móvel de 200 sempre foi aí o fundo do Bitcoin em relação a correções significativas. A gente também nota aqui que na época de Covid, a gente chegou aqui a fechar abaixo da média móvel de 200, só que na semana seguinte a gente já voltou para cima. Isso sempre é uma possibilidade, a gente não pode descartar nenhuma possibilidade, mas talvez seja aí o menos provável do Bitcoin perder a média móvel de 200, é o menos provável, mas sempre é uma probabilidade. A probabilidade maior, que eu venho falando para vocês já há algumas semanas, na verdade há alguns meses, é que o Bitcoin, sempre que ele perdeu essa média móvel azul, e a gente encontrou essa média móvel verde. Se a gente tivesse num gráfico aqui com um período de tempo maior, essa média móvel verde estaria esticada aqui. Então vocês notam que sempre na história em que o Bitcoin perdeu a média móvel azul, que é a média móvel de 100, ele encontrou a média móvel de 200, que é a média móvel então, onde ele sempre achou o chão. Vocês notam que tanto aqui no fundo de 2015, como aqui no fundo também do Corona Dump, o Bitcoin chegou a passar a média móvel de 200. É que aqui em 2015 a semana fechou acima da média móvel de 200 e aqui no Corona Dump, na semana seguinte a gente já veio acima dela, mas o Bitcoin, ele foi beliscar lá embaixo, ele deu uma agulhada lá embaixo. Então até onde a gente pode ir? Agora então, vamos botar aqui a média móvel de 300, só para vocês notarem que a média móvel de 300 então, que também está em azul, deixa eu trocar a cor aqui
só para não confundir, pronto, botei aqui de vermelho, a média móvel de 300 foi justamente aonde a gente veio aqui então no Corona Dump. Como vocês podem ver, o Bitcoin ele encostou aqui na média móvel de 300, mas mais uma vez, na semana seguinte a gente já estava acima da média móvel de 200. Aqui em 2018 a gente não perdeu a média móvel de 200 e mais uma vez em 2015 nós perdemos também, aqui viemos um pouco abaixo. Então é sempre uma possibilidade. E hoje, aonde estão então essas médias móveis? A média móvel aqui de 200, o Bitcoin praticamente já encostou nela. Ela está aqui atualmente em 22.367 dólares. Então hoje o Bitcoin praticamente já encostou nela. A média móvel de 300, que é a média móvel vermelha, caso a gente tenha um padrão aqui similar ao que a gente viu no Corona Dump, ela está aqui atualmente em 16.600. Então vamos ficar atentos. Mas até agora o Bitcoin respeitou a média móvel de 200 semanal. Mais uma vez lembrando, não significa que ele não possa perder, como ele perdeu aqui no Corona Dump, mas rapidamente, pelo menos se a história se repetir, ele sempre tende a se recuperar rapidamente acima da média móvel de 200. Foi isso que a gente viu na história. Mais uma vez, história não é garantia de futuro, passado não é garantia de futuro, mas ele tende a rimar. Então vamos ficar atentos em relação às movimentações de mercado. Por isso é tão importante o Dollar Cost Average por intensidade, que é a minha estratégia que eu já abri para vocês aqui, e no nosso curso eu explico ela a fundo, caso tenha interesse, link na descrição do vídeo também. O Dollar Cost Average por intensidade, ele justamente te protege de dias como o de hoje. É óbvio que a gente já viu aqui que historicamente sempre acumular abaixo da média móvel de 100, historicamente é sempre uma boa acumulação. Se a gente olhar aqui no macro, abaixo da média móvel de 100 é sempre uma boa acumulação. Porém, a gente não sabe até quando o Bitcoin vai cair. E por isso o Dollar Cost Average ele é tão importante, justamente para você estar protegido em um período de uma queda mais acentuada, você ter caixa para conseguir aportar nos preços que você acha mais interessante. Então, com certeza, eu já usei hoje parte do caixa aqui próximo à média móvel de 200 e 22.600, 22.700, e parte está guardada, porque mais uma vez a gente pode ter um cenário em que o Bitcoin dá uma beliscada mais baixo. Então o Dollar Cost Average por intensidade ele é tão importante, porque ele te dá esses caixas que são tão importantes numa variação de preço maior. Pausa rápido, se você tem interesse em negociar criptoativa, aqui no canal já indica Crypto.com, link na descrição com desconto das corretagens, e para o mercado futuro a gente indica Bybit, link na descrição também, sempre com muitos bônus para vocês. Agora eu vou mostrar para vocês em relação a alguns indicadores de ciclos do Bitcoin que a gente também acompanha justamente para chegar em relação à métrica do Dollar Cost Average por intensidade. E vocês notam aqui, mais uma vez antes, eu explico todos os indicadores que eu utilizo no curso a fundo também, caso você tenha interesse. Mas agora, em relação ao MVRV, que dá justamente o market cap em relação ao realized cap, ou seja, o valor de mercado em relação também com como se fosse o custo base do mercado, o custo médio, que é justamente o Realized Cap. O que interessa aqui é que a gente chega aqui nesse Z-Score, que é essa razão aqui vermelha, e vocês notam que historicamente essa razão, ela sempre entrou aqui na caixa verde nos fundos macros do Bitcoin. Vocês notam que ela ainda não tinha entrado, e mais uma vez, isso aqui tem uma atualização diária, vocês podem notar aqui que ainda não atualizou para 13 de junho, mas vamos analisar amanhã como vai ficar esse indicador, porque é muito provável que a gente tenha então uma atualização mais próxima aqui da caixa verde ou até entrando na caixa verde, e historicamente os bear markets eles se deram justamente dentro dessa caixa verde. É interessante notar também que muitas pessoas têm a falsa impressão que quando você crava o fundo e depois o Bitcoin sobe sem parar. Primeiro que ninguém crava o fundo, ninguém sabe exatamente qual vai ser o fundo, por isso você precisa de uma estratégia bem definida. E segundo, que vocês notam que o Bitcoin, ele geralmente nos bear markets não tem uma recuperação em V. Ele geralmente fica a níveis baixos ali de preço e vai se recuperando ao longo do tempo. Até por isso a gente vê aqui que a gente passa algum período significativo aqui dentro da caixa verde. Então, essas horas são horas bastante empolgantes aí do mercado, que realmente daqui a 4 anos você pode olhar para trás e falar, meu Deus do céu, como eu não enxerguei, era tão óbvio, por exemplo, aqui em 2018, olhando para trás, parece tão óbvio, não é tão óbvio aqui que o fundo do bear market era mais ou menos por aqui, quando entrou na caixa verde, olhando para trás é sempre mais fácil. Você pode estar vivendo exatamente esse período na história de novo, mas acaba falando, ah não, porque
agora recessão, não sei o que, não, porque agora não sei o que. É óbvio que tudo pode acontecer, o mundo realmente está sofrendo uma recessão significativa como não sofreu no passado, mas isso entra então dentro de probabilidade. Você tem que adicionar probabilidade nos seus cenários, ter uma estratégia bem definida, executar a sua estratégia sem achismo. A estratégia é boa quando você exclui justamente os achismos. Você não pode achar nada. Eu não posso achar qual vai ser o fundo do Bitcoin. Não me convém achar quando eu acho ou quanto vai ser o fundo do Bitcoin. E sim ter uma estratégia bem definida e seguir ela. E é exatamente o que eu faço com o Dollar Cost Average por intensidade. É óbvio que o caixa eu vou usando em valores significativos, mas caso o caixa venha a acabar também, porque ninguém crava fundo, é muito difícil, improvável que você crave o fundo, tudo bem, vai continuar exatamente igual como era antes em relação à minha estratégia, o Dollar Cost Average por intensidade, só que agora sem caixa. Então hoje tem live do Rodrigo mais tarde, tenho certeza também que vocês estão bastante ansiosos. Com isso eu vou responder agora algumas perguntas também lá no Instagram, caso vocês tenham interesse, entra no nosso Instagram também, segue a gente, Instagram Liga Cripto, que eu vou responder mais perguntas por lá. Peço desculpa pelo vídeo de hoje não estar com câmera. A partir do próximo dia, a partir de amanhã, já estou em casa e já vou conseguir fazer o vídeo, então, com o padrão de qualidade que a gente sempre faz. Então, por hoje é isso, família. Fiquem calmos. São dias como o de hoje que você torce, na verdade, para acontecer, porque as grandes riquezas, as grandes acumulações, elas vêm no bear market, elas não vêm no bull market. As pessoas, infelizmente, a maioria acaba entrando no bull market, ou bull market que atrai a maior parte das pessoas, mas os ganhos de mudança de vida, eles acontecem no bear market. Eles aconteceram comigo no último bear market. Eu comecei a acumular depois que eu fui atraído pelo topo de 2017, comecei a acumular e estudar em 2018. Então a minha vida mudou, foi porque eu acumulei no bear market, não porque eu acumulei no bull market. Então nunca se esqueçam disso, o bear market é a melhor coisa que pode acontecer para vocês nesse sentido de acumulação, de realmente mudança de vida. Infelizmente a maioria não tem paciência e nem cabeça para passar por isso, eu também sei. O nosso papel aqui é justamente ajudar e tentar clarear um pouco o cenário. Então por hoje é isso, família. Se você gostou do vídeo, deixa o like, ativa a notificação. Por fim, não sou conselheiro financeiro, nem estou aqui para fazer você gostar de Bitcoin. Afinal de contas, você não gosta de Bitcoin, o azar é seu e não meu. Então todos um ótimo dia, até amanhã. Seguimos então lá no Instagram. Pergunta por lá também e também cogite participar do nosso clube de membros. Já tinha avisado do cruzamento ontem à noite lá no clube de membros, link na descrição do vídeo.